Deus me deu uma palavra hoje de manhã sobre José no Egito, e quem estava aqui recebeu de Deus as 5 características de José, mas eu não quero falar sobre José. Quem sabe um dia eu fale sobre José com outros, com o foco aqui para a igreja geral. Então não falte, você que é empresário, não falte, uma vez por mês a reunião de empresários, é bom demais para você. Mas o que eu quero falar hoje, o tema é o caminho de Deus é perfeito. Eu sou levita desde pequenininho, né? Quem conhece aquela música O Caminho de Deus é Perfeito? O Ademar canta, Ademar de Campos. Separa aí que a gente vai cantar no final, viu, Lu? Mas eu quero deixar algo específico para você hoje. O caminho de Deus é perfeito. Por quê? Porque existem vários caminhos. Sim ou não, igreja? Existe um caminho só? Vou falar alguns. Existe o caminho das drogas, existe o caminho da prostituição, do vício, sim ou não? Existe o caminho do trabalho, existe o caminho aí, quem está solteiro casar, e constituir uma família, vários caminhos que nós tomamos na vida, várias decisões da vida. Mas em tudo isso, nas coisas ruins, você sabe que não tem jeito, o mal está agindo. Então você já entende, querendo ou não, uma criança pequenininha já sabe o que é certo e o que é errado. Então o que é mal, o que é bom. E aonde as coisas boas acontecem o agir de Deus. E eu queria falar isso para vocês. O caminho de Deus é perfeito. Os outros vai até um certo ponto, até um certo limite, vai na limitação humana. E aonde tem a limitação humana, estamos sujeitos a erro, sim ou não? O pastor está sujeito ao erro. Um político está sujeito ao erro. Um médico, o doutor estudou demais da conta. É profissional top naquilo que ele faz. Mas nós estamos sujeitos ao erro. Consegue entender? Mas Deus não. Deus, ele traça um caminho. Ele nos direciona um caminho. E se ouvirmos a voz dele, permanecermos nesse caminho, seremos mais do que vencedores. Eu quero que vocês abram Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 33. Se você não trouxe Bíblia, nós vamos colocar aqui. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Fala assim: andareis em todo caminho que vos mandar o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deus aqui, ele está mandando um recado, deixando um recado. E olha que interessante, Deus estava organizando uma sociedade, o povo de Israel. E através de Moisés, através de Arão, Deus, ele fala para o povo, andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor. Por que Deus, ele fala desse jeito? Porque o povo de Israel andou pelos próprios caminhos e foram parar no Egito. E o Egito se tornou algo prisioneiro na vida deles. Eles se tornaram prisioneiros dos egípcios e eles não conseguiam sair daquela prisão. E porque o povo clama ao Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso liberta o povo de Israel. Então, eles já tinham passado por uma experiência negativa. Depois eles passam por uma experiência de livramento. Deus envia Moisés e liberta o povo do Egito. Agora estavam a caminho da terra prometida, da terra dos milagres. E Deus, ele lança essa palavra para eles: andareis em todo o caminho que vos mandar. Só vai dar certo se seguir a minha direção. Deus deixou bem claro para esse povo. Existem vários caminhos. Inclusive, para entrar na terra de Canaã, na terra prometida, era rapidinho para entrar na terra prometida. Mas Deus, ele quis que o povo andasse 40 anos no deserto para tirar tudo que era ruim. Para caminhar, estava tudo gordo, igual o pastor, tinha que fazer regime, estou fazendo, cuidar da saúde. Passaram por um propósito de vida, de mudança de vida, inclusive na fé. Então Deus, ele queria, quer fazer a minha vontade e quer prosperar na vida, anda nos meus caminhos. Siga o que eu estou direcionando.
para que vivais e bem vos suceda. Olha que interessante. Vai ter bestas feras, vai ter, né, os animais do deserto, vai ter víbora, vai ter escorpião, serpente para todo lado. Anda nos meus caminhos que eu vou livrar vocês. E o que Deus fez lá? Deu maná, né, um alimento que ninguém sabe de onde que veio de Deus. Né? Até hoje tem a prova do maná lá, né, apesar que a arca sumiu, né, ninguém sabe onde a arca da aliança está, mas o maná se tornou prova. As codornizes, Deus ele abençoou o povo com carne. Deus abençoou o povo, porque o povo andou no caminho, o povo começou a provar de Deus. E Deus ele fala aqui também, né, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Uma coisa que não aconteceu com aquele povo. Somente Josué e Caleb daquela primeira geração, né, viveram para pisar na terra prometida. A nova geração, os filhos que passaram pelo deserto, entraram na terra prometida, mas daquele povo nem Moisés. E não é porque Moisés foi reprovado, mas foi porque Moisés ficou irado. Ele, né, não fez o que Deus pediu para fazer, em último minuto ele ficou lá, não pisou. Ele entrou na terra prometida morto. Né, levaram o corpo de Moisés para a terra prometida. Mas Josué e Caleb ouviram a voz de Deus. Então, isso leva a gente a entender também que são poucos que querem andar nos caminhos. Naquela época, tá, gente? Hoje, todo mundo aqui. Quantos querem andar nos caminhos do Senhor? Levanta a mão. Fala, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Então, uma coisa que nós precisamos entender, para viver o caminho de Deus na nossa vida, fazer a vontade de Deus. Em tudo, em todas as áreas. No teu trabalho, não adianta você vir na igreja, cantar, louvar, fazer a vontade de Deus, e no teu trabalho você rouba, no teu trabalho você é injusto, entende? Na tua casa você não demonstra a presença de Deus, não adianta. Andar nos caminhos é em todos os aspectos da tua vida. Então fica esse primeiro ponto para você guardar no teu coração. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Viva, faça. Amém? Permaneça no centro da vontade de Deus na tua vida. Se você não estiver marcando, marca aí para você não esquecer. E o segundo ponto que eu quero falar para vocês sobre o caminho de Deus é perfeito. 2 Samuel 22, 33. Davi, ele fala, Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Davi foi o rei. Para mim, o melhor rei que Israel teve. Porque Salomão, ele pediu muita sabedoria, filho de Davi, mas no final dos dias ele se perdeu. No final dos dias dele, ele levou a idolatria para dentro de Israel. Davi não, Davi permaneceu. Errou? Voltou. Permaneceu. Então Davi, ele tinha lastro para falar, né? E Davi, ele fala, Deus é a minha fortaleza. Algo que você não pode negociar na sua vida, em todos os aspectos. Eu falei de trabalho, falei sentimental, conjugal, em todas as áreas, né? Davi, ele tinha Deus como uma fortaleza. Ele é meu Deus, ele é o meu protetor. Davi falou que Deus é a minha força, né? Quando você vai na tua força, você anda a metade do caminho. Agora, quando nós andamos na força do Senhor, nós completamos a nossa missão. É assim ou não é, gente? Quem tem vivido essa experiência com Deus aí sabe disso. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Fica mais uma sabedoria para você aqui. Se você confiar em Deus, Ele vai preparar o seu caminho. Entende? Quantos entendem? Bem, tem direita, não tem esquerda. O caminho de Deus, é perfeito. Entende? Vai ter coisa. Vai ter coisa ruim na esquerda, vai ter tentação, vai ter coisa ruim. Entende? Troca aí que esse microfone aqui é abençoado. Deus, Ele prepara o caminho para você. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Isso quer dizer, sabe o que também? Que o caminho que você vai andar vai ter dificuldades.
É assim que acontece ou não, gente? O que a Bíblia fala? O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, obrigado. Se o mundo jaz no maligno, né, o diabo vai estar ali traçando, vai ter homens maus. A Bíblia fala de homens maus. Né, vão criar armadilhas, preparar coisa ruim. Vai ter invejoso que vai tentar barrar você. É assim ou não é, igreja? Tem. Se você confia no Senhor, Ele prepara o caminho para você. Ele vai desembaraçando, Ele vai melhorando a sua vida. Né? Eu fico prestando atenção em uma das experiências que eu tenho vivido muito como pastor. Né? Muita gente entra em relacionamento sem pedir, né, a direção de Deus para o relacionamento. E eu tenho visto tanta gente perdendo tempo, porque casamento não dá certo, porque o namoro não deu certo, né? Larga no meio do caminho, porque não conseguiu colocar Deus no centro. Pessoas que entram em sociedade, né, sem pedir a orientação de Deus. Se Deus é tudo e o caminho de Deus é perfeito, eu vou pedir a direção de Deus para a minha vida. Eu tenho visto muita gente que se perde no meio do caminho porque não pediu a direção de Deus. Anda em Deus, peça a direção de Deus em tudo na sua vida. Que Deus ele vai estar contigo do começo ao fim. No meio vai ter dificuldade, Deus está com você. Quando você achar que Deus não está com você, Ele está te carregando, né? Ele está te levando, tirando você do vale, tirando você da areia movediça, do deserto, e está te levando para o melhor caminho, que é o centro da vontade de Deus. E Neemias 9:12, abra comigo. Eu quero falar para você que andar na vontade de Deus é bom demais, deixar Deus preparar o seu caminho, melhor ainda, e deixar Ele guiar você, muito melhor. Neemias 9:12 fala: e os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde havia de ir. Você pensou que Deus ia tirar o povo de Israel e depois se vira? Com Deus não é assim. Fala para o irmão do seu lado assim: você não está sozinho, Deus está contigo. De dia Deus vai proteger você com a coluna, com a nuvem. À noite, não sei de onde que saiu aquele fogo, é coisa de Deus, né? Uma coluna de fogo no meio do céu. Tem que ser Deus, sim ou não, igreja? Deus ele vai guiar você em todo o tempo, em nome de Jesus. E Deus quer preparar para você o melhor caminho. Segundo Samuel 22:31, fala o seguinte, tem tudo a ver com o tema dessa palavra, presta atenção. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Vou ler de novo. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, e Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Esse versículo poderia ter sido o versículo tema da minha mensagem, mas eu deixei ele aqui porque eu quero explicar para você o seguinte, que tudo aquilo que Deus faz para você é bom. Tudo aquilo que Deus prepara para você é perfeito. É o teu estudo, a tua escola, você vai para a faculdade, se você consagrou a tua faculdade, escolheu certinho o que você quer estudar, Deus vai estar contigo. É no teu casamento, é nas tuas escolhas, depois que você cresce e amadurece, Deus ele está contigo. Não tem como você errar, né? Então confie no Senhor. E essa segunda parte é a palavra do Senhor refinada. Aqui está falando que as promessas do Senhor, aquilo que Ele liberou para você, que não é mistérios, acredita, toma posse, é para a sua vida. Aquilo que Ele não revelou para você, nem pergunta, não precisa perguntar. Não é tempo de você saber aquilo. Mas o que Deus revelou e está na palavra de Deus, receba, viva. As promessas de Deus já foram liberadas para você. Amém? Vocês vão brigar comigo, mas eu vou falar de novo. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, tem promessas para se cumprir na sua vida. Fala para ele: toma posse daquilo que Deus já liberou para você. Amém? A palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é refinada, a palavra do Senhor é a sabedoria.
que Deus ele lançou sobre a terra, sobre a sua vida. Então é seu. Amém? Pastor, é difícil ser inteligente, sabe? Vai estudar. Tem portas para isso. Pastor, vai ser difícil chegar a ser dono ou um empresário. Vai procurar saber aquilo que você deseja. Vai estudar, vai aprender, vai trabalhar de graça 1 mês, 2 meses para quem tem aquele negócio que você quer. Vai aprender com ele. Entende? Não é toda hora que a gente precisa ganhar na vida. Embora você trabalhando de graça e aprendendo, você está ganhando experiência. Teu futuro pode mudar. Entende o que eu estou falando? Vai conquistar. A palavra é refinada, a palavra já foi liberada. As promessas de Deus já foi liberada para você. Toma posse, não dificulta. A gente tem essa mania de dificultar as coisas. Para com isso, você não precisa dificultar. Simplifica. Fala, eu preciso aprender. Eu quero me tornar um construtor civil. Eu lembro, o Dr. Renato contou um pouco da vida dele. Eu lembro que na minha adolescência, na escola, todo mundo, a professora perguntou, o que teu pai faz, o que teu pai faz? E uns falaram, um é vendedor, o outro é funcionário de metalúrgica, o outro é diretor não sei do quê. E meu pai era pedreiro, tá, gente? Então, quando chegou no meu pai, o que teu pai faz, Flávio? Eu falei, meu pai é construtor civil. Com a boca cheia. Porque ele é um construtor. Mas construtor civil naquela época, meu pai do céu, era o que tinha. É um engenheiro, é quem tem uma construtora, mais ou menos isso. Sonha, valorize tudo aquilo que você tem hoje. Isso se chama aqui, a palavra do Senhor é refinada, as promessas são liberadas quando você vive. Não reclama, mas procura crescer. Quantos conseguem entender? Agora, porque o caminho de Deus é perfeito, porque a palavra de Deus, as promessas se cumprirão, a palavra é refinada, ele é escudo. Olha, porque você busca a Deus, ele te protege. Porque você entrega a sua vida a Deus, o teu futuro a Deus, ele protege a sua vida. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Porque você confia em Deus, ele te protege, ele te guarda. A tua fé em Deus, olha que interessante, algo que sai de você para Ele. Eu tenho fé num Deus Todo-Poderoso. Ele volta para você com poder, autoridade, com proteção. E aí você vai falar, como que Ele te protege? Tem anjo que te protege, o sangue do cordeiro te guarda, te fortalece. Vai falando aí mais coisas, gente. Deus abre as portas dos céus para te abençoar. Olha o escudo. Olha a proteção, vai ter nuvem de dia, vai ter coluna de fogo à noite, você não vai perder, Deus vai proteger você, as bestas feras não vão tomar. Se você confiar no Senhor, o migrador, o cortador, o devorador, o destruidor, não irão tocar na sua vida, não irão mexer com você, não vão mexer na tua saúde, não vão gerar enfermidade em você, apenas confie no Senhor. Quantos entendem? E aí Davi, ele fala no versículo 32, porque quem é Deus, senão o Senhor? Você tem certeza do que Deus representa na sua vida? Davi precisou, o rei, precisou perguntar para os levitas, para a nação, quem é Deus, senão o Senhor? Sabe o que ele estava perguntando? Você tem dúvida ainda do que Deus representa na sua vida? Quem é Deus, senão o Senhor, aquele que comanda a sua vida, aquele que direciona você para os caminhos retos? Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força, Ele perfeitamente desembaraça o caminho. Versículo 34, faz Ele os meus pés como da corça, aqui está servas, corça, e me põe sobre as minhas alturas. Olha o que Deus faz. Dá sabedoria para você crescer. Deus dá sabedoria para você vencer. Para você fugir das coisas ruins. É Deus que dá. É o Espírito Santo que te capacita. Foge com seu laço. Sai dessa rodinha que não vai ser bom. Não faça esse negócio porque não é de Deus. Deus está te colocando em lugares altos. Sabe por quê? Quem fica muito aqui embaixo, fica perdido. Fica vendo os problemas na televisão.
fica vendo os problemas na política, fica vendo os problemas na saúde, os problemas na área financeira, não vai dar certo. Davi, ele entendeu, há mais de 3.000 anos atrás, Deus, ele te coloca em lugares altos, então permaneça no lugar alto, onde você vê com os olhos de Deus, você vê pela fé. Não ande pela tua força, não ande pelas circunstâncias. Isso é viver como a corça. A corça não fica lá embaixo, não. Lá está a besta fera que vai devorar a corça. Mas ela tem tanta agilidade que ela sobe montanha. E ela fica lá em cima, no lugar de proteção. A águia também faz isso. Né? Quem tem visão de águia fica no alto. E a águia, quando está passando por dificuldades, precisa renovar a penugem, precisa renovar o bico, ela vai para um lugar escondido. Então, vou deixar mais uma dica para você. Não tinha preparado, mas quero falar para você. Cuidado, né, para abrir sua vida para qualquer um. Abra a sua vida para quem vai te ajudar. Entende? Se não tem experiência para te ajudar, vai atrapalhar você. Abra a sua vida para o teu líder, né? Abra a tua vida para a autoridade sobre você, para o teu pai, para a tua mãe, quem tem capacidade para ajudar você, para quem aprendeu mais. Em vez de sentir ciúmes e inveja porque aquela pessoa tem mais do que você, vai aprender com ela como que ela chegou naquele nível, como que ela aprendeu, como que ela conseguiu vencer na vida. Entende o que eu estou falando? Olha para cima, né? Para de fazer igual galinha, olha para baixo assim, só cisca o que vê ali. Não, seja como águia, seja como a corça, viva em lugares altos, lugares da proteção de Deus. Quem está no alto, quem vê com os olhos da fé, né, não deixa as circunstâncias do mundo direcionar a sua vida. Você consegue entender isso, sim ou não? Então olha para o irmão do seu lado, meu irmão, viva isso que vai ser bom para você. Olha que interessante no versículo 36, Davi falando também, me deste o escudo da tua salvação, pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim e não vacilaram os meus arteiros. Deus vai sustentar você. 38, persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei, né? Ou seja, eu não voltei até que os consumisse. Davi, ele está mostrando aqui que tem hora que não tem jeito. Deus, vai comigo? Vai. Você tem que ir lutar, você tem que guerrear, você tem que conquistar. Né? Não vai deixar o ladrão roubar a sua casa, não vai deixar, né, roubar as coisas que Deus te deu. Você tem que ir lá conquistar. Né? Você não tem que ser coitadinho, não tem que deixar guiarem o teu caminho, né, e você viver a vida de qualquer jeito. Não, eu quero uma vida desse jeito, eu quero um país desse jeito, eu quero o meu estado desse jeito, eu quero a minha cidade dessa maneira. Eu sou crente, mas não sou bobo. Entende o que eu estou falando? Davi foi para a guerra, né? Ele foi para guerrear, né? Corrupção fora, coisa ruim fora da minha casa. Se eu tenho chance de ir para a guerra e mudar a situação do país, eu vou mudar, né? Para de conviver com o que é errado. Davi, ele não conviveu não, ele foi lutar, ele venceu, né? Ele perseguiu, né? Ele derrotou e ele confiou principalmente em Deus, porque Deus deu a direção para Davi. Escudo nosso, Senhor nosso, rochedo, nossa fortaleza, né? Deus, ele nos empodera, nos adestra, ele é a nossa força. E eu gostaria de falar com você, continuar falando, que Deus vai estar com você em todo o tempo. Quantos tomam posse? Isaías 43, 2 fala assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo. Amém? Você não está sozinho. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Você vai aprender a nadar. Você vai vencer. Deus está contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quem lembra aí da turma de Daniel, aí, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Não negociaram a fé. O rei mandou queimar na fornalha. Eles foram para a fornalha.
não negou a fé. Né? Jesus estava lá, Deus estava lá. Um anjo foi enviado para proteger eles, eles não se queimaram. E todo aquele povo, né, se converteu, temeram ao Senhor. Nem a chama arderá, Deus ele está conosco. Então não tenha medo. Né? Uma das maiores preocupações nossa como cidadão é como vai ser o nosso futuro daqui para frente. Se você confia em Deus, Deus vai te surpreender. Pode ser coisa estranha acontecendo no mundo aí. Estão falando no tal de setembro aí, 24 aí, coisa ruim que pode acontecer. É tudo invenção. Para quem anda com Deus, confia que Deus vai guardar você. Amém? Deus vai proteger você. Se você confia, Deus vai te levar, vai te proteger. Deus ele vai consolidar o teu caminho. E algo muito interessante, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Deus ele se revela. Quem que nos leva para o verdadeiro caminho? Fala comigo, Jesus. Quem nos mantém no caminho de Deus? É Jesus. Quem Jesus deixou na terra para nos ajudar a vencer? O Espírito Santo. Então nós temos Deus em nós, diferente daquele povo, que alguns tinham o Espírito Santo. Hoje nós podemos ter o Espírito Santo e ouvir direto de Deus, e fazer a vontade de Deus, e ter experiências com Deus sobrenaturais. João 14:5 fala assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? No versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí vem a grande revelação, que você precisa guardar como um prêmio, a sabedoria que Deus revelou para mim e para você. Jesus é o verdadeiro caminho. Por isso que o caminho de Deus é perfeito. Jesus é a verdade. E uma nação só cresce e permanece em Deus, abençoado com toda sorte de bênçãos, quando anda na verdade. E Jesus é a vida. Amém? Um povo só é feliz se receber Jesus como Salvador, se receber o nosso Deus como o nosso guia, aquele que vai nos levar em todo tempo. Agora, Jesus ele fala em Mateus 7,13 também, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Eu achei muito interessante aqui, Jesus ele falando, ele deixa um recado enorme. Para a carne é difícil buscar Deus, para a carne, para o homem natural, é difícil confiar em Deus. Para a carne é mais fácil falar sim para as coisas do mundo e não para as coisas de Deus. Por isso Jesus ele deixa um grande exemplo, eu sou a porta, mas a porta é estreita, tem um preço a pagar. É uma vida de honestidade, é uma vida de santidade, é uma vida de ajuda mútua. Você vê alguém passando necessidade, você tem que ajudar, servir as pessoas, né? A porta é estreita, né? Faça como eu fiz. Jesus ele fez, ele deixou um exemplo enorme para nós. Deus ele dá exemplo para nós na Bíblia toda. Então, para entrar no caminho certo, tem que passar pela porta estreita. Você vai ter que deixar aquele vício, você vai ter que deixar aquele medo, aquela incerteza, você vai ter que deixar de lado, né, aquela mulher que a tua esposa não sabe, que você está amigado, você vai ter que deixar de lado os seus desejos carnais, vai ter que deixar de lado aquela vontade de roubar, de matar, de destruir, e falar, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Por isso o tema dessa palavra hoje, o caminho de Deus é perfeito. Se você desejar andar pelo caminho de Deus, não tem como você errar. Não é só a salvação que eu estou pregando aqui, mas eu estou falando de uma vida em abundância aqui na terra. Tem como você ser abençoado, independente da situação financeira.
Quem disse que o dinheiro, né, tem que comandar a tua vida? Não, ele não traz alegria. É bom ter dinheiro. Se você não gosta, dá para mim. Eu gosto de ter dinheiro. Não tem problema. Trabalho para isso. Né? Ter dinheiro é bom. Mas a maior alegria é você ter paz no coração. É dormir e ter certeza que Deus está contigo em todos os teus sonhos, em todas as suas decisões, em todos os projetos da sua vida. Quantos querem andar no caminho de Deus? Levanta a mão. Quantos querem o Senhor no comando da sua vida? Fala para o Senhor, eu quero o Senhor no comando da minha vida. Quantos querem que Jesus entre e permaneça no teu casamento? Eu quero. Mas Jesus pode entrar. Ele vai mudar a minha vida, a vida da minha esposa, os meus negócios, no meu trabalho. Só Ele que pode fazer. Jesus, Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Deus, Ele revela Jesus para nós. Está muito fácil, ao mesmo tempo está muito difícil entrar no céu. Mas está muito fácil para aquele que tem o coração quebrantado, coração contrito, que quer uma mudança de vida. E Deus, Ele promete que você vai prosperar aqui também. E você vai crescer e vai viver uma vida eterna com Ele. Quantos querem andar no caminho do Senhor? Levanta a mão. Amém. Então eu falei sobre a vontade de Deus, falei que Ele prepara o caminho, que Ele nos guia pelo caminho. Ele prepara o melhor caminho, porque existem 2 caminhos. Amém? E que Ele estará conosco sempre. Quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria colocar aquela música, põe. É uma música que dança, que pula, o caminho de Deus é perfeito. É bom que você vai fortalecer o seu joelho, né? Você vai ser curado aí no joelho. E eu quero que você entre em Deus cantando essa música, é um Salmos, tá bom? Põe no retorno, aumenta a frente. Pode aumentar. Esse é o Ademar de Campos. Aê. Pode pôr a letra. O caminho de Deus. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poder. É a arma e o escudo de todos os que nele confiam. O nome é o caminho de Deus, é perfeito. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma e o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele eu passo pelo meio de um batalhão. Passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Aí Davi fala, porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. Quem é o rochedo? Senão nosso Deus. Aleluia, 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 Aleluia. Meu Deus, faz 20 anos que eu cantava essa música, ela continua boa. Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma e o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear.
Aleluia. Tem uma terceira parte que fala perseguir. Eu acho que vai sair. Se não o Senhor, quem é o rochedo? Se não nosso Deus, aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, Aleluia. amém, tá bom, obrigado. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Qual que é o caminho perfeito? Caminho de Deus. Os nossos caminhos é bom também, mas é limitado, né? Andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que existe, né? É a melhor coisa que existe na tua vida. É a sabedoria de Deus te guiando para o melhor nessa terra. Então faz assim com as suas mãos, que a paz do Senhor nos acompanhe para as nossas casas e que esses dias, que essa semana venha a ser semana de bênçãos, onde as promessas do Senhor serão reveladas e acontecerá na vida de cada irmão, que os anjos do Senhor acompanhem cada um, os filhos, pai, mãe, a casa, em nome de Jesus, e que o sim e o amém do Senhor esteja na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém?